Olá, amigas e amigos. Eu sou Eustácio, psicólogo Eustácio. Estou aqui juntamente com a doutora Maria Letícia. Nós somos do E-Club 4420, nosso distrito 4420, e nós temos uma boa notícia. Nós queremos apresentar algo sobre as nossas emoções, refletirmos juntos sobre as nossas emoções. Sejam bem-vindos aí no nosso projeto, falar um pouquinho de esgotamento mental e também de levitude emocional. Então ele está dividido aí em duas partes. Primeiro nós vamos falar aí com o companheiro Eustácio a respeito de disfunções psicológicas, falar um pouquinho de estresse, falar um pouquinho aí de ansiedade. Depois a gente vai entender como fazer para estar enfrentando tudo isso com mais leveza, com mais tranquilidade e com mais saúde emocional. A maravilhosa leveza de ser. E lá vamos nós. Meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras rotárias, a nossa proposta é refletirmos um pouquinho sobre as nossas emoções. Analisarmos a sobrecarga emocional que nós temos principalmente nos últimos tempos e como nós reagimos a tudo isso, quais as sensações que nos vêm e quais as nossas reações. Os cenários que a vida nos apresenta, as circunstâncias, fazem com que nós reajamos, né? Temos uma reação a isso. Essas reações, muitas vezes, elas são desproporcionais. Nós acabamos tendo uma reação muito aguda e isso pode trazer consequências à nossa saúde. Nós acabamos reagindo de uma forma a prejudicar nossa saúde, nossa saúde mental, e nós psicossomatizamos, levamos isso para o nosso corpo, nós acabamos adoecendo. Quais são as nossas respostas aos nossos estímulos no nosso dia a dia? Nossas respostas são de apatia ou nossas respostas são de muita explosão, como se eu tivesse as emoções à flor da pele? Nós reagimos de forma a enfrentar a situação com mais leveza, ou nós às vezes, diante de uma situação, chegando em casa que eu não encontro as chaves, que eu não encontro o meu celular, eu entro em pânico. Eu tenho um sentimento de angústia, um aperto no peito, como se sempre um pressentimento, como se sempre algo muito negativo possa acontecer. Eu estou reagindo de uma forma leve ou estou reagindo de uma forma muito desproporcional no meu dia a dia? Eu apresento no meu dia a dia dificuldade de foco, de concentração, às vezes dificuldade de ser mais empático, de ter mais empatia com as pessoas com as quais eu convivo. Eu não consigo ouvir, perceber o outro, sentir o outro. Como estou reagindo? Eu não consigo me concentrar nas minhas tarefas mais simples. E isso me traz uma insegurança que eu acabo tendo a dúvida se eu terei condições de resolver as situações da minha vida, as minhas dificuldades. Eu preciso procurar conhecer como estão minhas emoções. Nós dizemos que o corpo fala, e na verdade o corpo fala. Nossas emoções falam. Eu preciso aprender a escutá-las. Eu preciso percebê-las. Nós temos uma máxima na psicologia, que é quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Mas para nós falarmos das nossas emoções, nós precisamos ter um olhar em relação a elas e precisamos conhecê-las para podermos caminhar para melhor controle dessas emoções. A alternância das nossas reações emocionais são indicadores de quanto caminham, quanto andam as nossas emoções. Eu sou o chamado 880, eu vou a extremos. No momento eu estou apático, estou triste. No momento seguinte eu já estou irritado, estou intolerante, impaciente, estou até agressivo. No momento seguinte voltei à apatia. Então tudo isso é muito preocupante, porque nós estamos com dificuldades
de controle, né? Nós nos perdemos no nosso dia a dia, nós nos perdemos no nosso foco, nós nos perdemos na nossa concentração, nós nos perdemos na nossa produtividade, dos nossos talentos, dos nossos potenciais, e nós acabamos por adoecer. Pequenas responsabilidades e compromissos do dia a dia podem deixar as pessoas ansiosas. Aquela apresentação para a reunião do trabalho, as contas do fim do mês. Até aí tudo bem, são pequenas lutas diárias, portanto, a ansiedade é uma reação comum. Mas quando a rotina corrida se une ao estresse e às pressões, por exemplo, muitas pessoas começam a antecipar preocupações, a ter medo sem motivo, a estar sempre alerta e criar expectativas exageradas por algo que pode até mesmo não acontecer. Aí a luta pode se tornar uma grande batalha, o transtorno de ansiedade. Nessa batalha, quem apresenta o transtorno de ansiedade acaba enfrentando desafios que muitas pessoas não sabem o quanto são grandes. Algumas vezes os vilões são os tremores, contrações, abalos e dores musculares, nervosismo. E quando menos se espera, já existe um batalhão de sintomas cercando a sua vida. Alguns deles acabam atraindo outros vilões, como a inquietação, nervos à flor da pele, fadiga, branco na mente, falta de sono, o que acaba prejudicando o convívio social, profissional e outras áreas de sua vida. E quanto mais eles cercam você, mais vai ficando difícil escapar. Lutar contra tantos adversários é uma tarefa pesada. Mas não entregue os pontos, porque você não precisa enfrentar isso sozinho. A família, os amigos e a ajuda de um profissional são um grande reforço. Junto com eles você pode ir recuperando tudo que estava sufocado. Tudo que estava prejudicando a sua saúde vai se afastando, perdendo força, ficando sob controle, sob o seu controle. Com a ajuda certa você vai estar de novo no comando da sua vida. O estresse faz parte da nossa vida. É uma reação natural do organismo. Vem o estímulo e o organismo responde. Na verdade, estimula o nosso cérebro a produção de proteínas que são benéficas, a própria adrenalina, a própria cortisol, entre outras. Mas, na verdade, nós precisamos ter essa quantidade moderada desse estresse, senão nós caímos no chamado de estresse. Quando eu perco o controle, então as emoções vêm de uma forma assim extraordinária, exuberante e muito negativa, que pode nos levar ao adoecimento. A nossa proposta é nós trabalharmos de forma estratégica na nossa vida para que nós possamos caminhar de uma forma mais saudável, mais preventiva. Nós possamos, com a ansiedade, por exemplo, ansiedade, não tem como não termos ansiedade. Nós temos a ansiedade com a necessidade de controle. Havendo controle, eu vivendo, por exemplo, é natural, os medos do presente, isso faz com que eu tenha uma postura de proteção, uma postura preventiva. Agora, se eu tenho medos de situações futuras, as chamadas preocupações, eu precisaria aprender a tirar o pré e só ficar com as ocupações, de uma forma produtiva. A esmagadora maioria das preocupações não se consumam. Eu gastei energia à toa. E isso faz com que, às vezes, eu viva com o foco num futuro e não perceba o meu presente acontecendo. Eu valorizando as coisas boas do meu presente, os nossos chamados luxos. Quando eu penso em luxo, eu penso em uma casa muito confortável, um carro de um estilo mais valorizado, eu penso em joias, eu penso em algo muito material. Quando eu tenho, na verdade, o luxo do meu presente precioso, né? De eu poder ter coisas simples no meu dia a dia, coisas saborosas, coisas que edificam meu espírito, minha alma e fazem com que eu me fortaleça para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida. Nós temos aí a possibilidade de termos um futuro melhor com as sementes do hoje, né? Se queremos frutos doces, se queremos flores perfumadas no futuro, nós temos que semear muito bem semeadas as sementes do hoje. Nós temos o nosso presente precioso.
E é sobre esse presente precioso que a doutora Maria Letícia, nossa companheira rotária, vai falar sobre a levitude, sobre a resiliência, sobre a maravilhosa leveza de ser. Olá, queridos companheiros. Então a gente entendeu um pouquinho aí com o companheiro Eustácio que, de certa forma, a ansiedade, tanto a ansiedade quanto o estresse, ele tem níveis, né? Então, assim, é como se a gente estivesse puxando aí um elástico, um elástico, mas vai depender de nós, a gente vai conseguir voltando esse elástico para que ele não arrebente. Vai depender muitas vezes da forma como a gente vai interpretando aí tudo aquilo que acontece na nossa vida, todas as circunstâncias, todos os relacionamentos. Então, é isso que traz bastante aí da terapia cognitivo-comportamental, né? Como que a gente vai aí, de certa forma, conseguindo fazer com que a gente se autorregule emocionalmente. E como a gente viu, o que é essa autorregulação? É muito desse, opa, pera lá, tá acontecendo alguma coisa, então eu preciso identificar aquilo que está acontecendo e muitas vezes eu preciso também aceitar. Se a gente quiser estar lutando ali, parece que quanto mais eu luto, mais eu vou entrando numa areia movediça. Então, muitas vezes a gente aceitar aquilo e, de certa forma, tentar pensar em estratégias de como a gente vai estar enfrentando. E é isso que a gente vai juntos agora falar um pouquinho a respeito. Levitude emocional, sentido da vida e saúde mental. Levitude é um estilo de vida, é atenção e cuidado com as 4 dimensões da nossa vida. Bio, em relação ao nosso corpo. Psico, diz respeito à nossa mente. Social, fala sobre os nossos relacionamentos. E espiritual, em busca de quem somos, do que a vida é e do nosso sentido. Levitude é uma bandeira de que saúde emocional importa, de que a nossa vida importa, e é uma atitude de leveza frente aos acontecimentos da nossa vida. Levitude é saber que a vida vale a pena, não que ela vá ser sempre do jeito que a gente quer, mas saber que podemos, contudo, aprender e exatamente por isso sermos melhores. É descobrir o que faz vibrar o nosso coração e dar sentido às nossas vidas. E isso não é uma questão de filosofia, mas sabermos o que a vida representa para nós e o que fazer para sermos mais leves e mais felizes. É saber do que a gente gosta e nos autodeterminarmos a vivermos mais em paz. Levitude é termos responsabilidade com a nossa própria vida, é autoconhecimento, é autonomia pelas nossas escolhas e sermos os senhores do nosso próprio caminho, porque a vida é feita das nossas escolhas, da nossa visão e do nosso coração. Levitude é autocuidado, é saber que depende da gente dar uma pausa na nossa correria, é aprender a relaxar, a ter lazer, a dormir bem, comer bem, fazer exercício físico e gostar, é descansar, curtir a natureza, tomar sol, tomar vento, tomar banho de mar, de cachoeira, tomar água, respirar fundo, se concentrar na gente, é ter fé e saber o quanto isso nos faz ficar de pé e o quanto isso nos leva à nossa serenidade. Levitude é saúde mental, é regular nossas emoções, é reestruturar nossas cognições, é nos dar a oportunidade de vermos as situações com outros olhos, com bons olhos, porque é a nossa visão que regula o nosso coração,
Aí aprendemos o quanto os nossos pensamentos corrosivos podem nos enferrujar, mas o quanto uma vida levitude pode nos abraçar e nos fazermos sentir mais seguros frente a tudo que vier e ao que tivermos que passar. Levitude é termos e sermos apoio social, porque somos pessoas e precisamos de pessoas, e aprendemos que a assertividade nos faz termos melhores relacionamentos, e isso muito nos ajuda a resolvermos os nossos conflitos, os conflitos internos e os externos. E aí teremos a sinceridade em sermos quem somos, sem termos que engolir o que não queremos, mas sem explodirmos no que não queremos. Porque sabemos nos posicionar com respeito, mas nos fazendo ser respeitados. Conseguindo falar o que queremos, mas conseguindo também nos colocarmos no lugar do outro, ouvi-lo e chegarmos em um bom acordo para ambas as partes. Levitude é gentileza, é empatia, é ser educado pela própria satisfação em ser gentil, é ser leve, é ser positivo, é pensar no próximo e saber perdoar, é pedir perdão, é ser voluntário, é fazer o bem, independente dele vir de volta, porque o fato de fazer já é preencher no coração a satisfação de que foi luz na vida de alguém. É ser o amor, seja onde for, e saber que essa é a grande sabedoria da vida. Levitude é gratidão, é resiliência, é autoestima, é se fazer feliz e lhe trazer as próprias flores, e não depender de ninguém para lhe reconhecer ou agradar. Mas quando encontrar essa satisfação em si, é ser isso na vida dos outros pela simples alegria que isso dá, ao descobrir que não precisamos regar o nosso próprio jardim e esperar que venham as borboletas, mas as borboletas somos nós mesmos a voar nesse lindo jardim chamado vida. Aí só nos cabe agradecer e, com tudo que a vida nos oferecer, aprender a saborear e crescer, porque sucesso, saúde e paz é a gente que faz. E nos resta olhar para nós mesmos como um reflexo no espelho e nos orgulharmos de cada detalhe do que fomos, do que somos, e termos otimismo e esperança no que ainda está por vir, conseguindo entender que nada é tão fácil, que não somos o máximo ou a última bolacha do pacote, mas sim por conseguirmos gerenciar, equilibrando razão e sentimento na busca de cada objetivo, tendo a consciência de que nada é perfeito e, com isso, sempre teremos algo que podemos melhorar, mas não somos mais o que éramos, pois vivemos transformações diariamente em aprendizado e crescimento com a vida, buscando brilhar na nossa existência, não para ofuscar ou sermos melhor do que o outro, mas sim sermos como um farol, o qual reflete o seu brilho, trazendo luz, inspiração e amor, seja aonde for. Abraço, saúde e paz e até mais. Doutora Maria Letícia.
Então a gente viu como é importante a gente ter um pouquinho desse sentido da vida. E quando a gente fala em sentido da vida, não é essa coisa grande, enorme. Às vezes a gente fica aí buscando pelo sentido, e ele está exatamente nas pequenas coisas que a gente vai fazendo, nas coisas que a gente vai criando, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, muitas vezes na nossa própria atitude frente ao sofrimento, frente aí às adversidades. E aí a gente entende que para a gente ser resiliente é exatamente isso, é a gente aprender a ir resistindo e, de certa forma, a gente conseguir ir apreciando tudo aquilo que a nossa vida tem de bom. Então é um pouquinho dessa bandeira da gente levantar do quanto a vida ela pode ser bela, sim, dependendo do nosso olhar, dependendo do nosso foco, porque a gente pode ter muitas vezes pensamentos que vão nos corroendo e a nossa vida vai correndo junto, mas a gente pode também ter pensamentos que geram leveza. E aí a gente entende que a nossa atitude é exatamente isso, ela vem de pensamentos que geram sentimentos, né? E essa mistura de pensamentos e sentimentos é o que dá o nosso comportamento. Então uma coisa que é muito importante é a gente ter um tempinho para se autoavaliar, para se auto-observar, para parar, para pensar um pouquinho na gente mesmo, em como é que está a nossa vida e o que a gente pode fazer para acrescentar essas coisas gostosas, ou de repente elas já têm, mas para a gente conseguir observar, focar aí, de repente assim, na nossa própria família, no nosso próprio relacionamento, e a gente vai entrando nessa questão de autoconhecimento, o quanto isso é importante, e a gente ir tomando a vida nas nossas mãos, tomando a rédea da nossa vida nas nossas mãos, e não ficar muito voltado para o que está faltando, ou dando desculpa, ou eu sou assim, ou não, mas assim, a gente conseguir realmente ir acrescentando e colocando esses pequenos detalhes daquilo que nos faz bem, é isso que vai dando sentido, e é a partir do momento que a gente vai nos conhecendo, é muito mais fácil a gente ir desenvolvendo tudo isso, e até mesmo essa questão de altos cuidados, o quanto é importante, né, a gente parar para cuidar da gente como se fosse uma plantinha mesmo. Então a gente conseguir, primeiro da parte física, dormir bem, a gente conseguir comer bem, a gente conseguir, de certa forma, praticar um esporte, né? A gente viu o quanto isso está relacionado aí com a atividade física, ela traz aí esse sentimento, endorfina, ela traz serotonina, ela traz aí esse sentimento de prazer, né? De realização, tomar sol, como é bom, como é importante, né? Vitamina D, eu brinco até muitas vezes que é vitamina Deus, né? De tanto que nos aquece, de tanto aí que nos faz bem. E a gente tem um pouquinho dessa respiração, né? Eu acho que um grande equilíbrio emocional é a gente conseguir respirar de uma forma com que a gente faça com que acalme esse nosso coração, porque quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, como é que a gente fica? Né? Com aquele coração a 1 milhão. Então quando a gente aprende a respirar profundamente, a gente consegue ir regulando aí toda essa questão. A gente tem aí o próprio Mindfulness, que traz aí um pouquinho desse momento presente, dessa concentração na gente mesmo, dessa pausa de tudo aquilo que estava acontecendo lá fora, e a gente conseguir esvaziar um pouco a nossa cabeça, e de repente, se o nosso pensamento pular em alguma coisa, a gente conseguir ser gentil com esse próprio pensamento, e a gente ir treinando um pouquinho aí dessa gentileza, a fé, como é importante, né, a gente ter fé, quer queira, quer não, isso é um grande pilar, isso aí nos dá força, isso aí tem a ver, sim, com resiliência, isso aí nos faz ficar de pé. E uma outra grande dica, uma grande ênfase aí também nessa própria questão de autocuidado emocional é a gente ter momentos de lazer, como isso é importante, né? A gente ter descanso, a gente saber o que a gente gosta. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, não sei o que eu gosto de fazer, é tanta coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que produzir, mas é a gente entender que nós precisamos sim de válvulas de escape que nos façam bem e que realmente consiga fazer com que eu me autorregule, que eu recarregue a minha bateria para eu chegar de novo ali nas minhas atividades e eu melhor estar, né, presente e aproveitando. Então a gente tem aí todas essas questões de autocuidado. Uma coisa também que é muito importante é a gente ter bons relacionamentos, é a
gente ter apoio social, né? A gente se fazer querido, a gente conseguir se dar bem com os outros, e aí seja quem for, né? Independente de idade, independente de classe social, mas a gente conseguir ir interagindo, e a gente entende que a assertividade ela serve exatamente para isso, que é aquele meio termo onde eu não sou nem passivo, onde eu vou engolindo tudo, mas eu também não sou agressivo, onde só importa o que eu quero, mas eu consigo ir negociando ali com essas duas instâncias, eu consigo respeitar os outros, eu consigo ter empatia, mas eu consigo me fazer ser respeitado também, e até mesmo para eu entrar aí nesses acordos, eu consigo enxergar o outro, né? Eu consigo entender o ponto de vista do outro, mas eu consigo falar de mim também, e aí a gente entende como recursos para a gente estar desenvolvendo tudo isso é exatamente essa comunicação empática, né? Que eu me coloco no lugar do outro, mas eu também faço alguma coisa em relação a isso. Quando a gente tem uma comunicação educada, e a gente fala em educação, parece que todo mundo sabe, que todo mundo tem, mas muitas vezes a gente esquece ou não entende o quanto isso abre portas quando a gente é uma pessoa gentil, quando a gente sabe demonstrar amor, e às vezes fala amor, o que é amor? Né? E amor é ação, amor é exatamente a gente estar ajudando alguém, a gente está falando palavras afirmativas, a gente está elogiando, a gente está tendo um tempo dedicado ali com aquela pessoa, é dar mimos, né? Dar pequenos presentinhos, é afetividade, é a gente abraçar, né? A gente ter uma comunicação gestual também que seja legal, que seja positiva, porque a gente não fala só ali verbalmente, a gente fala também com todos sinal de joia, uhul, enfim, a gente vai cumprimentando, a gente vai se relacionando aí através de tudo isso, e aí a gente traz um pouquinho também dessa questão da importância, sabe, de voluntariado, da gente servir, e a gente sabe o quanto nós aí no Rotary a gente planta, a gente rega essa semente, e a gente entende o quanto isso nos faz bem, né? Então assim, parece que a gente está fazendo pelos outros, mas isso 1000 vezes vem, não que a gente faça no sentido disso vir de volta, mas quer queira, quer não, é uma coisa que parece ser automática, o quanto a gente faz bem a gente fazer o bem, então a gente está demonstrando isso para os outros também. E aí a gente entra realmente nessa questão do quanto a vida vale a pena, do quanto a gente consegue sim ser feliz e não esperar que os outros realmente nos façam felizes, mas ter um pouquinho dessa consciência do quanto a felicidade depende da gente, do quanto tem sim muito aí nas nossas mãos. Eu gosto demais aí de uma frase que por sinal foi o que me fez me apaixonar pela psicologia, que fala: não importa o que aconteceu com você, importa o que você faz daquilo que aconteceu com você. É uma frase do Sartre. Então assim, não significa que não tô nem aí para o que aconteceu, mas independente daquilo que aconteceu, tem sim como a gente dar a volta por cima, tem sim como a gente reestruturar, tem sim como a gente fazer de uma forma onde a gente consegue ir sendo grato, né? Desenvolvendo gratitude, até eu falo, porque assim, não é só você ser grato, mas você ter uma atitude de gratidão, inclusive com os nossos problemas, porque a gente pode aprender com eles, a gente pode crescer com eles, e isso vai dando otimismo, e é muito legal quando a gente fala de otimismo, porque assim, não é a garantia de que tudo vai dar certo, mas muito provavelmente, se a gente já chega pessimista, a gente já está se posicionando para que aquilo não dê tão certo, e esse otimismo vai gerando esperança no nosso coração, esperança de dias melhores, esperança de que a gente pode sim ir enfrentando as circunstâncias da nossa vida, e essa esperança, de certa forma, vai nos deixando criativo para resolver problemas, criativo de que se não deu o plano A, tem o B, o C, o D, tem até o Z, tem tantas tentativas aí que a gente pode fazer, e vamos desenvolvendo coragem frente à vida, e coragem muitas vezes de olhar para dentro de nós e sabermos o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa aí fazer de diferente. Então a gente vai ficando cada vez mais autoconfiante, confiando aí nessa nossa própria competência, nessa nossa própria desenvoltura, mas confiante na vida, confiante em Deus, confiante que tudo sim pode se resolver. E esse, eu acredito que seja realmente o grande segredo da autoestima, que é o quê? É a gente olhar para a gente mesmo e a gente falar: poxa, tá dando certo,
né? Tá indo bem, eu tô conseguindo bem resolver os meus problemas, né? Eu tô gostando daquilo que eu sou. E aí quando a gente tem essa autoestima, a gente vai tendo cada vez mais resiliência, ou seja, eu vou ficando cada vez mais forte, eu vou me sentindo cada vez mais preparado, mas ao mesmo tempo eu vou entrando aí num momento de paz, num momento de leveza, num momento de tranquilidade, porque eu sei, eu tenho fé, eu tenho um porto seguro, eu sei que tudo vai dar certo, e aí a gente consegue ser alegre e a gente consegue sim reconhecer as pequenas alegrias da vida e ser quem a gente é e se encontrar naquilo que a gente é, porque quando a gente fala em sentido, cada um tem o seu, é como se fosse um sol e a gente é o girassol, então a gente vai se alimentando daquilo que faz vibrar o nosso coração, e quando a gente consegue aquecer, quando a gente consegue preencher o nosso coração de tudo isso, a gente consegue também ser a luz na vida de quem passar por nós, então a gente consegue ser sim a inspiração. E eu me inspirei exatamente aí em toda a minha vida rotária, em toda aí, quer queira, quer não, os nossos caminhos, né, de realmente poder transmitir tudo isso que a gente é e ser a inspiração na vida de quem passar por nós. Aí sim a gente consegue se sentir autorrealizado, a gente consegue se sentir preparado, a gente consegue ir reduzindo um pouquinho, né, do nosso estresse do dia a dia, e a gente consegue ir lidando melhor com as nossas emoções e aí com a nossa ansiedade e aí com tudo aquilo que vier. Vou deixar agora para vocês um pouquinho dessa diferença do que são os pensamentos corrosivos e os pensamentos levitude. Abraço, paz e até mais. Obrigada por estar aqui. E com vocês, estilo de vida, levitude. Porque temos o estilo corrosivo, mas também podemos ser o levitude. No corrosivo, temos a generalização, que é achar que porque aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Já no levitude, a gente entende que cada caso é um caso. Ou seja, eu tentarei novamente, porque tanto eu quanto a circunstância já é diferente. No corrosivo, é tudo ou nada. Eu acho que vai ser horrível ou maravilhoso. Já no levitude, a gente sabe que a flexibilização é a solução. O meio termo é o equilíbrio para mantermos o nosso próprio equilíbrio. A vitimização faz parte do estilo corrosivo. Então, é sempre achar que o mundo está contra a gente, que tudo que acontece é para nos prejudicar. No levitude, a gente tem a naturalização, que é compreender que todas as coisas acontecem com todos nós e que mais vale a minha reação frente ao que está acontecendo para que eu mantenha meu equilíbrio emocional e a minha paz. No corrosivo, tem a personalização. Então eu acho que eu tenho responsabilidade em tudo de ruim que acontece, me sinto culpado e paraliso. Já no estilo levitude, a gente entende que são tantas variáveis em questão. Eu consigo avaliar as circunstâncias com a percepção de que os acontecimentos são formados por causas diferentes, e isso favorece com que, em vez de eu ficar me culpando, eu busque por soluções e coloque-as em prática. No corrosivo, temos a culpabilização, que é o contrário da personalização. Então eu acho que o outro tem responsabilidade em tudo de ruim que acontece. E eu não tenho responsabilidade nenhuma, é tudo culpa do outro. Já com levitude, a responsabilidade é equilibrada.
Então a gente sabe qual que é a parte da responsabilidade que nos cabe nos acontecimentos de forma equilibrada, ou seja, sem achar que tudo é minha culpa ou que tudo é culpa do outro. Maximização do negativo é corrosivo. Então foca naquilo que faz mal e absorve todo esse conteúdo para se magoar e se culpar. Já no estilo levitude, a maximização é no positivo. Eu foco naquilo que me faz bem e absorvo o conteúdo para me reconhecer. E aquilo que não foi tão bom, eu me perdoo pelo que aconteceu, ou perdoo a circunstância, ou até mesmo os outros, e utilizo o ocorrido para aprender e crescer. No corrosivo, a gente tem a abstração seletiva, ou seja, de todo um contexto eu foco na maximização do negativo e desconsidero aquilo que é positivo. Já em levitude, a contextualização é realista. Eu revejo a situação me lembrando de todos os fatos, dos bons e dos ruins, compreendendo-os como um todo e não como parte de uma história onde foco no negativo. Corrosivo, temos a leitura mental. Eu penso que sei o que os outros estão pensando, ou melhor, eu tenho certeza que eu sei o que os outros estão pensando. Já no levitude, a gente sabe que a nossa leitura é achamental. Eu sou consciente de que o que eu penso é apenas o meu achismo em relação ao que o outro pensa. No corrosivo temos a ditadura do deveria ser. Eu tenho que fazer, ele devia ter que. Quando é em relação a mim, isso me gera frustração e culpa. Agora, quando é em relação ao outro, ele tinha que ter feito, ele não tinha nada que ter falado. Isso gera revolta e condenação. Mas em levitude, aprendemos a compreensão do é o que é. As coisas poderiam ter sido diferentes, mas não foram, e não sabemos bem o porquê. De repente, foi a única forma que eu ou que o outro conseguiu agir quanto a determinada situação. E tudo bem, já foi. Agora cabe a mim aprender com o que aconteceu, perdoar e me permitir crescer com o ocorrido. No pensamento corrosivo, a gente tem a catastrofização. Ó vida, ó céus, tudo será terrível, nada vai dar certo e o meu futuro tá arruinado. Já no estilo levitude, a gente tem a levitudização. Obrigada, Deus, pela vida e por aprendermos com tudo que acontece nela. Pensando assim, eu sei que tudo já está dando certo e o meu futuro é bom, exatamente porque ela é a consequência de toda essa minha aprendizagem. Falando em consequência, no corrosivo, a gente está sempre se cobrando, patinando e não sai do lugar. Já em levitude, a gente aprende com todas as situações e se refaz. Ou seja, moral da história. Já dizia Churchill, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Abraço, saúde e paz e até mais. Doutora Maria Letícia.